E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, para o nosso terceiro episódio do Resenha Bariátrica, vamos trazer uma endocrinologista, a doutora Jordana Daltroso. Ela é formada em Medicina pela Universidade de Santa Maria, Clínica Médica pelo Hospital São José, em Criciúma, endocrinologista pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciências Médicas também pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora da Unisul. Então, hoje vamos conversar com a doutora Jordana sobre várias coisas em relação à obesidade, como é que esse acompanhamento. Muito obrigado pela participação hoje, doutora Jordana. Eu agradeço, Natália, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui conversando contigo sobre esse assunto de extrema importância, Sim. que é tão presente na nossa prática diária. Todo dia, eu imagino que a maioria dos pacientes hoje em dia de um consultório de endócrino seja relacionado a peso, né? Grande parte, sim. E antigamente eu acho que não era, né? Antigamente eu acho que lidava mais com outras doenças e agora a obesidade deve estar prevalecendo, ou as doenças associadas à obesidade, né? Sim, a obesidade a gente sabe que é uma doença crônica, né? É uma doença recorrente e está cada vez mais presente na nossa sociedade, né? Cada vez o pessoal mais jovem também, né? Também, Então, também. todas as idades. Sim. E aí, me conta, como é que funciona esse atendimento do paciente para bariátrica? Então, o papel do endocrinologista, né, com relação à obesidade, encaminhamento para bariátrica, inicialmente é entender assim que o endocrinologista, à medida que faz o diagnóstico da obesidade, o nosso papel inicial é avaliar possíveis causas secundárias, né, para a obesidade. A obesidade, a maioria das vezes, ela não tem uma causa específica. Sim. A gente considera como idiopática, né? Mas, em alguns casos, ela pode ter uma causa, que pode ser hormonal ou não. Sim, sim. Então, inicialmente, a gente vai descartar possíveis causas secundárias, né? E, a partir daí, determinar a melhor forma de tratar esse paciente. Sim. Inicialmente, como tratamento clínico, né? Que vai ser baseado em orientação alimentar, um plano de atividade física, em alguns casos, psicoterapia, Claro. né? E com tratamento farmacológico. Sim, é que às vezes o pessoal acha que é só, vou chegar lá na endócrino, vou pedir a minha cartinha e vou fazer a bariátrica. Exato. Então, não é só decidir, vou operar e pronto, né? Exato, é. Então, o recomendado é que se passe, né, por um período de 2 anos Sim. de tratamento clínico, né? E caso não ocorra uma resposta adequada, satisfatória, caso o paciente não perca o peso assim necessário para que ocorra uma melhora das comorbidades, Claro. aí então se parte para uma indicação de tratamento cirúrgico. Sim, até porque às vezes em menos de 2 anos pode ser outra causa da obesidade, né? Daqui a pouco passou por uma depressão muito intensa, alguma coisa assim, acabou tendo uma compulsão alimentar, ganhando peso. Então, não tem outra causa que tenha gerado essa obesidade, né? Sim, sim. E também não tentou outras coisas daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem uma boa resposta. Sim. Aí é uma dieta, um exercício, é uma medicação. Exatamente. Existem causas hormonais, né? pra Claro que a gente obesidade. tem que Então, investigar também. por exemplo, a síndrome de Cushing, né? Um excesso de cortisol, que é uma doença potencialmente, uma causa potencialmente tratável, né, da obesidade. Então, tem alguns casos onde a gente faz esse diagnóstico antes e resolvendo isso, a gente consegue resolver, né? Claro. Sem Sem precisar necessidade de encaminhamento intervenções, cirúrgico. claro. Não, e a doença endocrinológica também, por exemplo, uma diabetes, alguma coisa, também influencia pra gente da cirurgia e qual técnica que a gente vai fazer, né? Isso. Então, pacientes com diabetes ou diabetes compensado, a gente acaba dando prioridade para um bypass, que é uma cirurgia mais metabólica. Então, por isso que eu até falei no outro episódio da semana passada, que é tudo integrado, né? A gente precisa do psicólogo, precisa do nutricionista, precisa do endócrino. Então, a cirurgia, a gente é o último estágio. Sim, então outra função, né, do endocrinologista, outro papel, é constatar a presença de comorbidades associadas, né, Exato. e tratar isso também antes, né? Sim, deixar então, o paciente exato, presença redondinho para a cirurgia. hipotireoidismo, né, compensar esse diabetes, sim. né, se existir, compensar esse diabetes antes, né, tentar Claro. compensar, né? Claro que muitas vezes o paciente acaba tendo uma indicação cirúrgica em função de um Em diabetes função que de não consegue ser descontrolado, compensado, né? Mas à medida do possível tentar controlar ao máximo essa glicemia antes. Claro. Né? Pacientes com síndrome do ovário policístico também, né? É interessante ter um certo controle antes, né? Sim. O tratamento do hipotireoidismo também é Claro, importante, claro. né? O diagnóstico, Que o hipo também causa bastante obesidade, né? também Ele tem ganha uma um ganho de peso, influência, né?
Então, esse é o nosso papel, né? É avaliar, constatar possíveis fatores relacionados, Sim. a presença de comorbidades, né? Uhum. E, a partir daí, definir qual a melhor forma de tratar. Ouso dizer que da área médica, o endócrino é o que tem a principal função, não tem como. Sobra bastante coisa para vocês avaliarem e definirem. Mas me conta, quais são os critérios que a gente tem para cirurgia bariátrica, assim? Então, pacientes com IMC, né? O índice de massa corpórea, que é definido como peso sobre a altura ao quadrado, né? Sim. Acima de 40, né? Pacientes com IMC acima Esse aí independe de comorbidade, né? Independente Esse aí de comorbidades. já está indicado. Isso. Mas tendo também aqueles critérios do 2 anos que a gente falou antes, né? Isso. Tudo tem que ter pelo menos 2 anos, 2 anos de obesidade. Tratamento clínico antes, né? Para depois, né? Caso não tenha um sucesso no tratamento clínico, aí parte para uma opção de tratamento cirúrgico. E eu acho que é válido dizer, inclusive olhando na câmera, que eu queria operar, não tenho comorbidade, meu IMC está 38, vou engordar. Não façam isso, não façam dieta de engorde para bariátrica, por favor. Verdade. É importante a gente falar, porque bastante gente faz, não, vou engordar para ter o peso para fazer cirurgia. Isso não faz sentido. Não faz menor sentido, é uma loucura. Mas continuando, acima de 40, então... Acima de 40, independente de comorbidades. IMC acima de 35, com alguma comorbidade relacionada à obesidade, como, por exemplo, diabetes, hipertensão não controlada, né? Esteatose hepática, né? Temos várias, né, associadas. Tá muito prevalente, né? Alterações ortopédicas também, refluxo intenso, apneia do sono, é muita coisa relacionada com obesidade, né? Muita coisa. Se a gente for ver aquela listinha de quais são as comorbidades associadas... Sono, A gente sabe que as mais prevalentes, com certeza, é diabetes e hipertensão, né? E também são as que mais matam hoje em dia no mundo, né? Isso. E também, outro critério é pacientes com IMC acima de 30, né? Entre 30 e 35, né? Com diabetes, que não consegue um bom controle mesmo com melhora, né? Significativa de hábitos e com o uso, né, de medicamentos, né? Adequados, vamos dizer, com bom tratamento clínico. Também existem casos onde se indica a cirurgia. Que aí a gente chama de exceção, né? E seria a cirurgia metabólica. Realmente são os casos de exceção, porque são IMCs mais baixos. Mas aí o paciente não tem controle com nenhuma medicação, com insulina, com nada. Aí realmente a gente parte para uma cirurgia metabólica para tentar reverter um pouco essa situação, né? Que às vezes a gente sabe que não consegue resolver a diabetes, mas pelo menos diminuir um pouco essa carga medicamentosa, né? Exato, Então, me diz uma coisa, os pacientes que não têm nenhum tipo de comorbidade, só têm a obesidade. Eu não tenho pressão, não tenho diabetes, eu não tenho um colesterol alterado, mas eu quero fazer a bariátrica. Precisa ter um acompanhamento com endócrino? Sim, esse é o paciente que hoje em dia se chama como uma obesidade pré-clínica, né? De acordo com os novos critérios, diagnóstico de obesidade, né? É aquele paciente que tem um excesso de adiposidade corporal, mas ainda sem disfunção de órgãos, né? Sem alteração de função de órgãos. Então, sem comorbidades. E provavelmente sem comorbidades ainda, né? Porque a gente sabe que a obesidade, a longo tempo, ela vai deixar algum sinal aí no nosso corpo. Não tem como, né? Então, é um paciente que precisa, que o foco desse paciente é a prevenção. Sim. Então, ele precisa, sim, ser acompanhado e ser tratado, com foco em prevenção. Sim. E a gente falou antes dos critérios da bariátrica, né? Mas é importante dizer que também está saindo o estudo para mudar esses critérios, né? Porque eu até tinha comentado esses dias com um paciente que, só o IMC é uma coisa meio falha, né? Porque se a gente for ver daqui a pouco um fisiculturista que tem 100 e tantos quilos, ele não é um paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica, porque ele é um paciente que tem uma adiposidade tão grande assim, né? Sim, assim como houve agora essa mudança nos critérios para a classificação de obesidade, sim. Possivelmente haverá alguma mudança nesses critérios para indicação. Para medir gordura, aquela diferença também da relação de cintura-quadril e tudo mais. Vai ter outros critérios, né? Sim, a tendência é que toda uma avaliação física, né? O que faz mais sentido também, porque só o IMC é um pouco falho mesmo. Exato. E me diz, vamos lá então, o que acontece com o metabolismo depois da cirurgia bariátrica, quando a gente tem uma perda de peso drástica, muito rápida, principalmente ali na dieta líquida, né, que o pessoal em uma semana já perde bastante peso. Isso. Então, o que ocorre é assim, ocorre uma adaptação metabólica, né? O nosso organismo, eu gosto de explicar assim, que ele se adapta tentando recuperar o peso perdido. Né? Sim. Então, quando ocorre uma perda muito rápida de peso, a tendência é que o gasto energético de repouso, ele vai reduzir, ele vai diminuir
e vai ter um aumento da fome e do desejo de comer. Que a gente pensa que não vai ter, né? Acho que não vai ter fome nenhuma, que tô perdendo peso porque meu metabolismo está acelerado, mas é o contrário. É o contrário, isso vai ocorrendo. É como se fosse um mecanismo de defesa do Sim. organismo. Né? Então, a tendência... resolve dar uma hibernada ali, né? Já que tô perdendo demais, vou guardar um pouquinho. Então, a tendência é que a perda de peso e a manutenção, né? Ela vai ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Sim, né? É até engraçado que às vezes o paciente na primeira semana, mas é óbvio, porque tá numa dieta líquida, que não ingere quase nada de caloria, perde um monte de peso. E aí, na consulta de 30 dias, eu perdi só 2 quilos a mais. Mas é que aí o teu corpo tá entrando nesse eixo, nesse processo de equilíbrio do metabolismo, claro. Exato. Então, é até importante o paciente que entenda, né? Que Sim, isso tende a ocorrer. Que não é um erro. Não é um erro, E isso é um dos motivos pelos quais a manutenção do peso perdido, né? Ao longo do tempo, vai ficando... também cada vez mais difícil. Sim. Como é muito comum a gente ver os pacientes com diabetes, com alteração no nível de glicemia, e eles têm um pouco de ansiedade de saber quando esse meu nível glicêmico vai baixar, quando que eu vou ver a glicemia baixar, quando que eu vou ver a glicada baixar. Então, quando é que começa a ter essa alteração da glicemia? Então, nas primeiras 48 horas já ocorre, né, uma redução bem significativa dos níveis glicêmicos, né? Sim. Então, é importante ali, já no pós-operatório, né, normalmente ocorre um controle ali já a nível hospitalar, Sim. né? E que o paciente tenha já um ajuste nas medicações, o paciente que vem em uso, né, de insulina, medicamentos orais, que ocorra um ajuste ali, já no início, Claro. e depois que tenha um acompanhamento ou do próprio médico cirurgião ou do endocrinologista nas próximas semanas também. ali a nível, né, para fazer um ajuste. E com relação à remissão, né, do diabetes, o que os estudos mostram é que em 40% a 80% dos casos, é uma variação grande até, né? Bastante. Pode ocorrer uma remissão do diabetes em até 1 ano. Pós-cirurgia, né? Lembrando que remissão não significa cura. Sim. Né? Então, é importante usar esse termo. Talvez pode voltar, né? Então tem que ter um controle. A remissão, ela significa um controle, né? Níveis abaixo de determinados valores, né? Nos exames laboratoriais, no controle da glicose, sem necessidade de medicamento. Sim, né? sim. Mas é importante que se mantenha um acompanhamento, até porque em muitos casos vai ocorrer uma recorrência com o passar dos anos. Sim. Né? E a gente vê, além dessa baixa da glicemia, né? Baixa de muitas vitaminas, né? Sim. Quais são as principais, assim, que a gente tem que ficar mais de olho? As principais deficiências, então, tanto no bypass quanto no sleeve, né? Pós-bypass e pós-sleeve, são de vitamina B12, do ferro, vitamina D e cálcio. Sim. Tá? Em casos do bypass, também é importante ficar atento à deficiência de zinco, vitamina A, selênio, cobre e tiamina. Tá? É importante saber que a maioria dessas vitaminas, elas já estão presentes no polivitamínico que o paciente vai estar usando. Casado com o polivitamínico, não tem como pensar que não, né? Exatamente. Então, a maioria já está presente ali no polivitamínico, Sim. né? Com exceção, por exemplo, a B12, ela também está presente, mas ela vai ser, a maioria das vezes, vai ter que ser baixa reposta, quantidade até ali, né? De uma forma complementar, né? A vitamina D também, o cálcio, muitas vezes também. Sim. Mas essas outras, é importante ficar atento à presença de alguns sintomas, né? Claro. Então, em conjunto com o médico, com acompanhamento, segmento, a gente vai conseguir constatar. Se houver alguma suspeita de deficiência, aí se avalia, né, pontualmente essas vitaminas. Em alguns casos, se suplementa com algo a mais, além do polivitamínico. Sim. E comentou dos sintomas, e é normal, assim, depois de uns meses da bariátrica, a gente vê a queda de cabelo, o dedo, a unha mais quebradiça e tudo mais. Mas principalmente a queda de cabelo nas mulheres acontece muito. E às vezes já está suplementando, mas tem toda uma alteração no metabolismo que vai acontecer. Não tem como. E faz alguma diferença essa B12 tomar? Como é que se toma? É sublingual? É injetável? O importante é tomar. Sim. Né? Então, tem alguns casos onde a suplementação via oral, ela acaba sendo suficiente, né?
E quando a gente vê que não é, que o paciente, mesmo tomando direitinho, acaba não conseguindo manter os níveis adequados, Sim. aí se suplementa de forma intramuscular. Ou às vezes o paciente esquece, né? Entre ter que tomar todo dia e Também, às vezes fazer uma injeção, prefiro fazer a injeção. preferência E também tem gente que conta. não prefere, porque tem medo de agulha ou é dolorido, então eu prefiro tomar um comprimido todo dia. Isso. Então a gente Só que mesmo assim, se o comprimido não suprir, não acaba suprir, aí tendo vai fazer ter que injetável. fazer. A gente tenta, né? Se É, não der. é. E a vitamina D, porque a gente sabe que tem de 1.000 unidades, 7.000, 14.000, 50.000, faz diferença todo dia, semanal, mensal? O que os consensos recomendam é em torno de 3.000 unidades por dia, né? Uhum, que é Mas bastante até. é, Né? é bastante, porque a dose de manutenção, vamos dizer, para a população em geral, né? Quando for necessário uma reposição, é de mais ou menos 1.000 por dia, Sim, né? Então, para o paciente pós-bariátrica, acaba tendo uma necessidade maior sim, para manter os níveis claro. adequados, né? Então, em torno de 3.000 por dia. Mas, claro que isso a gente vai ter que acompanhar através Claro, de paciente para avaliação, né? paciente, não. Até porque o paciente pós-bariátrica tem mais tendência para perda de massa óssea, né? Uhum, Então, é algo que tem que ficar realmente vigilante, claro. né? Porque Inclusive, anda junto com tudo ali, né? Com o cálcio, não tem como. a importância também de avaliação, né? De massa Sim. óssea, tanto no momento ali de base, que se diz, né? No momento logo após Logo após a cirurgia. 2 anos após, também é recomendado fazer o exame de densitometria óssea para controle. Legal, legal, bom saber disso. E a gente até tinha conversado antes, né, desse negócio da vitamina D. Primeiro que o importante é tomar, né? Uhum. Mas se vai ser diário, se vai ser mensal, a gente sabe que às vezes o mensal dá um pico muito alto e às vezes não é o que a gente está procurando, que é mais uma estabilidade, né? Então, Exato, se for diário ou semanal, eu acredito que mantenha mais estável os níveis do que daqui a Sim, pouco dar um pico de 50.000 e baixar drasticamente, né? isso Não é o que a gente procura, pelo menos no paciente bariátrico. isso. E outra coisa que o pessoal pergunta bastante, às vezes diz que eu já estou na menopausa, meu organismo está mais lento, meu metabolismo está mais lento, eu tenho mais dificuldade de perder peso depois que eu entrei na menopausa. A cirurgia faz diferença no paciente pré-menopausa, pós-menopausa, se está menstruando ainda ou não? Os resultados, com relação aos Os resultados, resultados da obesidade, da cirurgia, né? Se vai é, ter resultado igual ou não. o que os estudos mostram é que os resultados são tão eficazes Sim, pós-menopausa quanto em mulheres pré-menopausa. sim. Então, estar na menopausa, a princípio, não reduz, Não né, reduz o a resultado. eficácia do Aham. resultado, em termos Sim, de redução de peso, gordura corporal, né? sim, Então, de benefício, né, em termos sim. de resposta nas comorbidades associadas. Uhum. Então, estar na menopausa Não muda em nada. não muda em Legal. nada. E tem que parar alguma medicação se a paciente estiver repondo alguma coisa? Sim, é recomendado pelo menos um mês antes, né? Uhum. Suspensão de terapia hormonal, Hormonal. né? Paciente que está na menopausa e está fazendo reposição hormonal, pelo menos um mês antes suspender, para reduzir risco de trombose, né? Tá. É que a gente também previne bastante, né? A gente sempre indica usar as meias, deixa com um Isso, anticoagulante esses cuidados depois, todos vocês já têm, que a né? gente já tenta ter o máximo de cuidado, porque já é um paciente com bastante risco, né? O paciente Exato. obeso por si só já é um paciente com risco. Sim, E as que não estão na menopausa, mas usam anticoncepcional também. Também também suspender, pelo mesmo pelo risco. menos um mês antes, pelo E, mesmo risco. e a gente sabe que no pós-cirurgia também a gente sempre indica trocar o anticoncepcional, às vezes pelo DIU ou pelo o Implanon, um adesivo, alguma Um outra método coisa que não que seja não seja via oral, oral, porque às exato. vezes a absorção não é a mesma, né? Isso. Então, e a gente não Esse é quer outro que a cuidado que tem paciente que ter, né? engravide antes de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos da cirurgia. Porque além de estar nessa adaptação de vitamina, ferro e tudo mais, também para não estragar o resultado da cirurgia, porque ainda vai estar perdendo peso, né? Sim, Até pelo menos ali 1 ano e meio, 2, ainda tem essa perda de peso, como a gente falou ali no início, que é devagar, então aí pelo menos uns 2 anos, aí depois desses 2 anos, o pessoal às vezes se assusta, mas tem a chance do reganho, sim. né? Um pouquinho de reganho, não um reganho total do peso, gente, pelo amor de Deus. Um pouquinho de reganho e aí entra no famoso platô, né? É, Que aí é depois desse platô que a gente consegue ver mais ou menos em que pé estamos. sim.
Então, as mulheres muitas já optam pela cirurgia pensando, exato. então tem que segurar essa ansiedade, Pensando né? em gestar, não, vou fazer agora em janeiro porque eu quero em dezembro engravidar. Não, por fazer favor, tudo com não. mais segurança, né? Até para o bebê também, né? Com certeza. Então, vamos falar o assunto da moda, né? Que são as infinitas medicações para perda de peso que a gente vê o pessoal aí comprando na farmácia de qualquer jeito, Victoza, Ozempic, essas coisas que não precisam de receita, ou às vezes até os que precisam de receita, por exemplo, uma sibutramina. Então, como é que funciona essas medicações no paciente, tanto da obesidade, né? Quanto o paciente, daqui a pouco, que não tem o critério do IMC ali, quer perder um peso, ou às vezes o paciente que nem tem indicação de estar tomando aquilo e está tomando, né? Que a gente sabe que acontece bastante. O que temos para falar dessas medicações? Sim. Então, o que nós temos hoje, né, disponível no Brasil em termos de medicamentos para tratamento de obesidade? Importante dizer, né, que é disponível e autorizado no Brasil. No Brasil, Então, existe a sibutramina, né, que é um medicamento que age a nível de sistema nervoso central. Ela é um medicamento que acaba tendo muita contraindicação, né? Acredito que pressão ou problema cardíaco, né? Porque ela dá uma acelerada, né? Sim, tem, por exemplo, paciente que tem diabetes com algum outro fator de risco associado, ela é contraindicada. Sim. Né? Então, ela é um medicamento que tem alguns efeitos colaterais, pode, como você falou, interferir na pressão, Sim. né? É importante ver se o paciente daqui a pouco não toma outra medicação para o sistema nervoso central, né? Se não acompanha com algum psiquiatra e usa outra coisa que pode ter interferência, né? Então, mas ela é um medicamento que existe há muito tempo, né? Tem alguns casos onde ela acaba sendo, eu digo assim, muito bem-vinda, né? Sim. Mas é um medicamento que também acaba trazendo esses certos efeitos colaterais, contraindicações, enfim. Tem uma certa cautela, né? Uma certa cautela. E, inclusive, é muito controlado o uso dela, né? Essa tem receita controlada. Essa tem receita controlada, Outra opção é o Orlistat, né? Sim. Que ele é um medicamento que age a nível do intestino, então ele diminui a absorção de gordura do alimento ingerido, né? Sim. Acaba eliminando a gordura do alimento nas fezes. Então, traz também uma certa redução de peso, né? Que vai eliminar bastante gordura ali, né? Mas também tem ali os seus efeitos colaterais, tá? Então, podendo causar algum efeito, assim, mais de diarreia, né? Então, não é qualquer paciente, assim, que se adapta ao uso, né? Claro. Então, é um outro medicamento que já existe há muito tempo, né? E é importante também, às vezes, o paciente pensa vou comer tudo que eu comia antes e vou tomar o Orlistat, não vou absorver nada. Não é a intenção da medicação, né? Não é a intenção da medicação. Com certeza diminuir a gordura da dieta que já está fazendo, Exatamente. Com certeza. Tem a opção também do Contrave, né? Que reúne a bupropiona com a naltrexona. Também é um medicamento um pouco mais chegou há pouco, né, no Brasil. Sim. E que... As duas medicações já existiam há bastante tempo, né? Que agora eles tiveram a ideia de juntar as duas, né? Na verdade, a naltrexona, ela potencializa o efeito da bupropiona. Sim. Né? E também tem uma boa indicação, assim, para pacientes que têm um perfil mais de padrão beliscador, né? Mais aquela coisa de compulsão alimentar, assim, né? Não tanto especificamente compulsão, mas um padrão, assim, às vezes daquela vontade do doce. Sim, daquela beliscadinha todo dia ali. Então Sim. esse também é um medicamento mais novo, vamos dizer, né? Que tem no mercado hoje. E depois tem a linha dos medicamentos que agem a nível de GLP-1. Sim, né? dos injetáveis ali, né? Os subcutâneos. Então tem a liraglutida, né? Que é o Saxenda, que já existe há mais tempo. Sim. Depois chegou a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy. Sim. Né? Que é a mesma Eles são tudo igual, né? Saxenda, Victoza, Wegovy, porque a gente aqui tá falando nome comercial porque é o que o pessoal conhece, né? Nenhum tipo de patrocínio aqui, gente, sem escolhas por nada. É só para debater o que vocês conhecem. Na verdade, Victoza e Saxenda é a mesma, vamos dizer, Eles a mesma são o molécula. Sim, tá? só muda a dosagem ali, né? Eu acho que um é diário, o outro Victoza e Saxenda são a mesma são usos diários. Molécula. Só que um veio como indicação para diabetes e outro para obesidade. Tá. O que muda é a dosagem. Sim. E o Ozempic e o Wegovy
Sim. também são o mesmo, o que muda é a dosagem também. Também. Como indicação para diabetes e dosagens maiores para obesidade. Sim. É importante dizer que essas medicações veio primeiro para diabetes, né? E depois se Isso. descobriu que tinha um efeito na perda de peso e tudo Isso. mais, né? Então, eles todos, assim, atuam, né? Eles são análogos do GLP-1. O que é o GLP-1? Né? Ele é um hormônio que é liberado, assim, no trato digestivo, né? No intestino, quando você se alimenta. E ele sinaliza para o cérebro que você já está satisfeito. Sim. Né? Então, esse hormônio a gente já fabrica, a gente já produz ele naturalmente, né? Sim. Só que ele é liberado e logo ele é eliminado, vamos dizer. Entendi. E essas medicações, eles conseguem durar por mais tempo na circulação, quando se usa o medicamento. Tá. Né? Então, isso é um dos mecanismos, né, que ajuda a aumentar a saciedade. Sim, né? e eu creio que um dos mecanismos da saciedade dele também é porque a comida fica no estômago muito, muito, muito tempo. Eu trabalho também com endoscopia e a gente sempre orienta os pacientes em endoscopia pelo menos 20 dias sem usar a medicação, porque assim, pode estar em jejum de 48 horas que a gente vai fazer endoscopia e vai ter resíduo alimentar ali. Então, é óbvio que vai estar com saciedade, porque a comida ainda vai estar ali, né? Ele diminui, né, o esvaziamento Diminui gástrico. muito o esvaziamento gástrico. Tanto que um dos efeitos colaterais que eu mais vejo no consultório, acredito que tu deva ver também, é constipação. Sim, Dá bastante constipação, né? Então, acho que o paciente que é muito mais constipado é comum bem náusea, complicado. É a náusea, né? E Claro. depois vem a constipação. A náusea, porque as coisas estão paradas ali, e a constipação, porque o que está parado também não consegue seguir seu rumo. E daí, agora, que ainda não chegou, né? Que está chegando agora, Sim. é o Monjaro, né? Que é a tirzepatida. Sim. Foi autorizado já no Brasil? Foi autorizado. Acredito que deva estar chegando, assim, tá batendo na porta, assim, no Brasil. Só que esse, ele ainda vem como uma indicação para diabetes. Que é importante isso aí também, né? Ele tá mostrando, claro, resultados excelentes, né? Para perda de peso. Lembrando que o Ozempic, o Wegovy, né, que é igual, né, eles já têm resultados muito satisfatórios, né? Tem um também desse Ozempic do Wegovy que é em comprimido, né? O Ribels. Isso mesmo, eu lembro. Também é semaglutida. Que também é a mesma, né? A mesma composição, só que na forma de comprimido. Na forma de comprimido, com indicação para diabetes. Para diabetes. Não é indicação, então, para obesidade. Não é indicação em bula para obesidade. Para obesidade, entendi. E essa, então, a tirzepatida, ela vem com indicação para diabetes. Sim, essa indicação... Precisa aguardar a liberação e ver se vai ter o uso mesmo na obesidade. Mas está realmente, né, já está na mídia, está mostrando resultados excelentes, né, para perda de peso. Porque ele acaba sendo um duplo agonista. Então, além de atuar a nível de GLP-1, como os outros, ele também atua em um outro receptor, que é o GIP. Então, ele acaba tendo um efeito, vamos dizer, adicional. Entendi. Né? Tanto no controle glicêmico, quanto no peso. E acredito que os efeitos colaterais devam ser similares, assim, em função do GLP-1 ali, que a gente estava falando do Ozempic e tudo mais. Acredito que sejam os mesmos efeitos, assim, de náusea e tudo mais, né? Sim. Pelo menos não vi nada diferente. Sim. Mas é importante a gente falar que os pacientes, eu vejo direto na internet as pessoas que estão usando o Monjaro. Eu fico pensando como eles estão usando se não tem no Brasil ainda. Então, ou a pessoa está trazendo do exterior e sabe-se lá como eles estão trazendo, porque essas medicações têm que ser armazenadas em local gelado, refrigerado, né? Então, vi uma foto esses dias de alguém que trouxe na calça, outro em algum lugar, assim, traficando o Monjaro. E imagina o calor da pele, mais uma viagem embaixo da calça trazendo aquilo ali. Com certeza vai estragar a medicação, né? Dessa forma, não. Um armazenamento péssimo. E tem gente também que a gente sabe que, querendo ou não, existe os charlatões e as coisas falsificadas, né? Então, daqui a pouco o pessoal está comprando alguma coisa que é, sei lá, Psyllium na Shopee, com o nome de Monjaro, e a pessoa realmente está acreditando que é Monjaro e pagando uma fortuna por aquilo, né? Não, tem que ter muito cuidado, né? A importação por pessoa física, ela é autorizada, né? Só que, claro, que tem que ser por empresas, né? Que façam a coisa da forma correta, né? Porque realmente ele tem que estar mantido refrigerado, né? Então, tem que ter esse cuidado. Sim. E tá saindo notas, né, na mídia com certa frequência para alertando, né, que se evite usar esses medicamentos manipulados, porque Isso. né, porque a forma assim de
A gente não sabe como está sendo feito Exato, isso, né? não está tendo, porque, enfim, eles passam por processos rigorosos, né, Sim. na fabricação, e que na manipulação não se sabe exatamente como que está sendo, né? Sim. Então tem que ter muito cuidado com isso, isso né? eu acho isso bem perigoso, que a gente está vendo cada vez mais o pessoal usar o mão de aro. Eu olho as coisas, como é que tem no Brasil se não tem no Brasil, né? Então... E essas medicações também servem para os casos de reganho de peso. Então, o paciente que fez bariátrica depois de bastante tempo e teve um reganho, como é que funciona? Na verdade, como funciona o reganho de peso, né? Para vocês, endócrino, como é que absorvem isso? Então, assim, eu acho que é importante, assim, que se tenha clareza com relação ao reganho, que os pacientes também entendam que isso é algo esperado, né? Sim. Até um certo ponto. Que a gente falou no início ali, que é um pouquinho do reganho, é normal, né? Que é normal, que é explicável, né? Que isso não é sinal de insucesso, né? Sim. De que o paciente que não entenda isso como uma frustração, Claro. né? E que tem formas de tentar amenizar isso, Uhum. né? E isso, uma das maneiras de amenizar isso é manter um acompanhamento médico, assim, a longo prazo, pós-cirurgia, né? Tanto com o próprio médico cirurgião, o endocrinologista, né? Com a Nutri Nutricionista, também, né? Manter o acompanhamento nutricional, Psicológico nos casos, a também. psicoterapia, né? Associada. Então, esse contexto todo que é feito pré-cirurgia é interessante que se mantenha a longo prazo isso, né? Isso vai amenizar. Sim. E se o corpo ainda está ativo, né? É importante ver se daqui a pouco... eu comecei a academia empolgadíssimo no pós-operatório e agora larguei toda a minha vida. Não, atividade física tem que seguir sempre, né? Não, é que não tem mistério para perder peso, né? É diminuir a ingesta de caloria e queimar mais do que a gente consome. Então, tem que manter o corpo nesse ritmo. Ainda assim pode ser difícil, né? Claro, Mas se parar com isso vai ser mais difícil. Vai ser muito pior. Então, a atividade física tem que levar sempre, né? Sim. Então, todos esses cuidados, eles têm que ser mantidos, né? Isso vai contribuir para melhores resultados, tá? Uma coisa importante, assim, em casos de reganho, o uso desse tipo de medicamento, como essa linha de análogos de GLP-1... Os que a gente comentou antes, né? Eles têm mostrado muito bons resultados, porque um dos mecanismos que parece também estar envolvido com o reganho é nos níveis de GLP-1, porque parece ter um aumento transitório nos níveis de GLP-1 após a bariátrica, e que depois de um certo tempo, 4, 5 anos, isso vai reduzindo. Sim. Então, eles parecem ter um aumento transitório, que depois de 4, 5 anos vai reduzindo. Vai reduzindo. Então, esse mecanismo que também parece estar envolvido no reganho, claro, né, ele teria um benefício no uso de análogo de GLP-1 no paciente que está tendo um reganho. E a gente, pelo menos como cirurgião, sempre que a gente vê o paciente com reganho de peso, claro, além de tudo que a gente comentou, que tem que ver se está fazendo nutri e tudo mais, a gente sempre faz a endoscopia também, que é para ver se com a cirurgia está tudo bem, se daqui a pouco o tamanho do estômago ficou muito grande ou alguma coisa assim, ou às vezes se a anastomose aumentou muito, e aí a comida cai no estômago, já cai direto no intestino e vai ter fome de novo. E às vezes não tem nada disso, às vezes a cirurgia continua do mesmo jeito, está perfeito, tudo certo. Por isso que a gente tem que ver outras causas desse reganho, daqui a pouco auxiliar de outras maneiras, né? Mas a gente também sabe que às vezes depois de um tempo o paciente volta, às vezes, à sua vida normal e acaba se empolgando, né? Eu tive um paciente com reganho de peso, que ele até não era meu paciente, foi operado há muito tempo atrás e agora está com obesidade de novo. Mas o rapaz tomava, sei lá, 2 litros de energético todo dia e não era energético zero. Então, assim, antes já não fazia isso, por que está fazendo agora no pós-cirúrgico, né? É muita quantidade de açúcar. Sim. Não tem como não achar que não vai ter reganho. Né? Então, a gente tem que ver se o estilo de vida da pessoa não mudou também, com certeza, Por né? isso a importância do acompanhamento, Do acompanhamento, né? né? Eu acho que é isso que a gente tinha para falar hoje. Eu até abri uma caixinha de perguntas ali no Instagram, que foi mais ou menos o que a gente conversou aqui, não tinha nada muito diferente, era sobre suplementação e tudo mais. E uma pergunta que chamou a atenção foi de uma paciente, que não é de uma paciente, desculpa. Foi uma moça colocou lá, uma seguidora, que falou, já tentei de tudo para perder peso, não consigo perder peso, o que fazer? Estou iniciando o Mondiaro. E foi aí que eu fiquei na curiosidade. Como conseguiu o Mondiaro. E aí a gente volta àquele assunto que a gente conversou, né? De que meio isso aí foi adquirido, de que forma, a segurança disso aí, né? Então, acho que a gente já conversou tudo que tinha para conversar de obesidade,
cirurgia, pré-cirúrgico, acompanhamento. Não sei se quer completar com alguma coisa. Mas, se não, te agradeço muito a vinda aqui para a gente esclarecer todos esses tópicos. Continuarei mandando vários pacientes, até porque a gente sabe que a obesidade está em alta, né? E acho que é isso. Muito obrigado pela participação hoje. Eu agradeço novamente, Natália, queria te parabenizar pelo podcast. Obrigado. Né? Eu acho que tá muito legal, assim, eu tenho assistido, tenho acompanhado, né? Eu acho que é uma oportunidade também dos pacientes também tirarem dúvidas, né? Sim. É um assunto que às vezes a gente também vê que gera muita... Que gera muita dúvida. É. E a ideia é fazer um bate-papo mesmo, por isso o nome, resenha, para ser uma coisa... Um bate-papo sem muita palavra difícil, sim, né? Sim, sim. Ser aquele linguajar mais acessível. Sim, então parabéns pela iniciativa. Obrigado.